e as dicas que eu dou pra você. Confere suas respostas e faz tudo com calma. Manda bem na redação, faz do fundo da alma. Esse é o tópico frasal, ainda tem argumentação. E a resposta pra você eu deixei na conclusão. Se tá nervoso, se acalma pra mandar bem. E se liga nos vídeos que eu te preparo pro Enem. Estamos ao vivo, estamos de volta, Guilherme. Fala galera, fala indivíduos, fala alunos do ProEnem, sempre um prazer inenarrável estar com vocês mais uma noite para dar continuidade aí ao nosso planejamento, ao nosso cronograma. E fala hoje sobre os sofistas, né? Na nossa última aula, a gente conversou sobre os pré-socráticos, né? E aí eu te falei nessa aula sobre os pré-socráticos, sobre a questão que envolvia o grande desejo desses autores, que era tentar explicar a origem do mundo, a origem do universo, o que a gente chama de cosmologia. Os pré-socráticos tinham uma preocupação em tentar explicar a origem do cosmos, da onde tudo veio, e queriam tentar, né, fazer isso de forma lógica, de forma racional, usando o Marqués, um princípio originário e por aí vai. A grande questão é que esse, na verdade, é o embrião, é o início da filosofia. Só que ao mesmo tempo, na Grécia Antiga, estão ocorrendo outros modelos de pensamento e outros modelos de desenvolvimento que vão dar origem a outros padrões filosóficos, a outras preocupações filosóficas. Entre essas outras preocupações filosóficas entram os autores da aula de hoje, os chamados sofistas. Quando eu falo para você sobre os sofistas, eu quero que você entenda os sofistas como um outro grupo de pensadores que estão interligados, obviamente, a essa mesma época, a esse mesmo período. Os pré-socráticos vieram um pouco antes, mas os sofistas são contemporâneos a eles, né, ou alguns deles posteriormente. Primeira coisa, os sofistas, eles são, professores. Como assim professores? Eles eram indivíduos que ensinavam duas disciplinas: oratória e retórica. O que é oratória e retórica e qual é a diferença para vocês? Oratória é capacidade de fala, capacidade de me expressar, de falar de forma clara, de me fazer entender. A oratória é a capacidade que eu tenho de chegar a público ou chegar em algum ambiente com mais indivíduos, falar, expressar uma ideia, todos me entenderem, compreenderem e, obviamente, eu me fazer entender. Perfeito? Isso é oratória. Agora existe uma coisa que vai além da oratória, que é a retórica. A retórica é a capacidade de convencimento. A retórica é a capacidade de debate. A retórica é a capacidade que eu tenho de expressar uma ideia, de me fazer entender, mas de convencer. Porque repara, tem gente que fala, você entende tudo, mas no final você diz, tá bom. Agora tem gente que fala, você entende tudo, no final você fala, meu Deus, é isso, estou com você. A retórica é essa capacidade que o indivíduo tem, que através da sua voz, da sua fala, da sua capacidade de, obviamente, expressar algo oralmente, convencer as pessoas, controlar as pessoas, ou até manipular as pessoas em alguma instância. Os sofistas eram professores que ensinavam oratória e retórica. Eles ensinavam isso em troca de pagamentos de dinheiro e cobravam caro por essas aulas. Esses caras, os sofistas, a gente considera eles mestres da educação, através de um processo de argumentação, já que eles ensinavam, obviamente, as pessoas a argumentarem, debaterem, e também da persuasão, afinal de contas, eram indivíduos que ensinavam essa capacidade que eu tenho de persuadir alguém a, obviamente, concordar com o que eu acho, com o que eu acredito. Uma coisa importantíssima para a gente começar a nossa aula é que você entenda que os sofistas, eles só foram possíveis porque existia uma espécie de mercado. Como assim um mercado? Não mercado literalmente, mercado que você vai fazer compras, não é isso. Mercado que eu digo é porque existia uma demanda. Existiam indivíduos interessados nesse tipo de aula. Existiam indivíduos nessa época que eram interessados nesse tipo de conhecimento. Existiam indivíduos que estavam, obviamente, querendo aprender a falar melhor, a se expressar de forma mais clara. Sabe por quê? Repara, você tem amigos, familiares, professores, talvez. Você conhece pessoas que parece que têm uma oralidade natural, que parece que são excelentes oradores, expressam uma ideia de forma clara, de forma que você entenda quase que naturalmente. Você conhece pessoas assim. Agora, você também conhece pessoas que têm grande dificuldade em falar em público, que não gostam de se expressar na frente de uma câmera, por exemplo, ou que jamais gostariam da ideia de debater ou estar no centro das atenções em alguma circunstância. Ou seja, muitas pessoas não gostam de falar.
Muitas pessoas não gostam desse contato, de debate, de discussão ou de expressão em público. Isso é comum, isso é muito normal. E os sofistas perceberam que naquela época, naquele momento, essas pessoas estavam passando por um processo de prejuízo. Por que prejuízo? Porque estava acontecendo na cidade de Atenas e outras partes do mundo grego o desenvolvimento de algumas formas de governo que davam margem às pessoas poderem falar, que davam margem às pessoas poderem se expressar, que davam margem para as pessoas poderem expressar de forma clara as suas ideias. Se você não entendeu ainda, eu vou te explicar. Estava rolando, por exemplo, em algumas cidades como Atenas, a possibilidade de uma nova forma de governo inovadora para aquele momento chamada democracia. A democracia, governo tão falado, tão difundido, tão conversado, ele vai ser criado e desenvolvido naquele momento, naquela circunstância, na antiguidade grega. E a democracia traz uma inovação, algo que até então não havia sido visto, que era a possibilidade das pessoas debaterem, discutirem. A democracia, para aquele que era chamado de cidadão na Grécia, era o indivíduo que tinha a possibilidade de ir a alguns espaços e debater suas ideias, discutir suas ideias. E, evidentemente, aqueles que discutiam melhor, debatiam melhor, falavam melhor, tinham maior possibilidade de vencer os debates, vencer as discussões. Ou seja, você hoje talvez esteja pensando, Leandro, mas nós não vivemos hoje em dia, em 2024, em uma democracia? Mais ou menos. E quando eu falo mais ou menos, é porque hoje em dia no Brasil, o que existe é uma democracia que nós chamamos de democracia representativa. Países como o Brasil, Estados Unidos, Alemanha, Argentina, Portugal, os países do mundo de forma geral são países com uma democracia representativa, ou seja, nós hoje em dia temos um modelo em que nós escolhemos um representante. Não é você que vota, você não vota, você escolhe quem vai votar por você. Você escolhe quem vai decidir por você. Quer ver um exemplo? Agora, essa semana, na semana passada, está rolando um grande debate hoje em dia no Congresso sobre a relação trabalhista, né, dos trabalhadores de aplicativos como Uber, iFood e por aí vai. Está rolando esse debate aí forte no Congresso. Repara que esse é um debate em que você não vota. Você escolheu alguém que está votando lá por você. Então, quando eu, Leandro, no ano de 2022, fui lá e votei num deputado ou deputada, votei num senador ou numa senadora, essa pessoa hoje que está lá votando por mim, eu, Leandro, não voto. O nosso modelo hoje em dia é um modelo de democracia representativa. E por que que esse é o nosso modelo? Porque é muita gente. Não tem como todo mundo participar. Vamos criar um grupão no WhatsApp, Brasil 2024, e vamos todo mundo votar junto pelo WhatsApp. Não tem como, seria impossível, inviável. Ou seja, nós escolhemos pessoas para ir lá e a gente, obviamente, é representado por essas pessoas. Na Grécia, em Atenas, não era assim. Todo indivíduo que era apto ao voto, todo indivíduo que era apto a, de alguma maneira, ser um cidadão, né, esses indivíduos podiam se representar. Eles podiam ir lá, votar. Então, o que acontecia é que existia um processo em que, evidentemente, o debate, o diálogo, a conversa, ela era fundamental. Então, aqueles que debatem melhor, conversam melhor, discutem melhor, têm prioridade. Conseguem, obviamente, ter maior espaço. E os sofistas perceberam isso e começaram a ganhar rios de dinheiro com isso, porque eles desenvolveram alguns métodos, percebiam e entendiam melhor como poder gerar essa expressão oral e, evidentemente, vão utilizar isso ao longo do tempo. E aí você tem que pensar, Leandro, mas o que eles ensinavam? Eles ensinavam muitas coisas. Em ambientes como esse, as chamadas ágoras públicas, grandes praças onde ocorriam os debates, eles vão ensinar algumas habilidades de retórica, algumas astúcias que o indivíduo tem que ter para poder se expressar de forma mais clara. Vou te dar alguns exemplos. Primeiro, eles diziam a importância de ter uma boa dicção. E quando eu falo uma boa dicção é que você consiga, evidentemente, expressar as palavras que você quer que o outro ouça de forma clara. Veja bem, ninguém tem que ser fonoaudiólogo aqui, não é isso. Mas que você tenha uma capacidade de conseguir expressar cada palavra que você espere que o outro entenda de forma que seja, evidentemente, audível para ele. Que ele consiga ouvir e compreender aquilo bem. A outra coisa que eles vão dizer é da necessidade de memória e de falar sem ler. Como assim memória e falar sem ler? Imagine que a minha aula está aqui rolando e eu falei assim, ó. Gente, vou falar hoje sobre os sofistas, tá? Vou começar a aula. Os sofistas eram professores de oratória e retórica que atuavam na Grécia Antiga. Você vai falar, que droga é essa? Que droga é essa? Para ler, eu leio sozinho, eu não preciso ler lendo para mim.
Ou seja, quando um orador ele fala sem ler, quando um orador consegue expressar o entendimento dele de forma memorizada, isso gera maior convicção. Eu tive muitos professores na faculdade que ficavam lendo slide, né, na aula. E eu sempre me perguntava, cara, por que eu estou aqui? Por que eu estou aqui? Porque para ler esse slide eu leio em casa sozinho, né? Ou seja, existe essa relação fundamental, né, de você perceber essa possibilidade do quanto a memória ela é fundamental para gerar esse convencimento. Deixa eu ver se tem dúvidas aqui. Vamos lá. Boa noite, Leandro e produção. O que é paralogismo? Vamos chegar lá, Paulo. Vou falar dessa parte ainda, tá? Maiara, boa noite, professor. Quais são os principais sofistas? Eram dois os principais, Górgias e Protágoras. Mas isso aí não vai cair no vestibular para você, não. Eles não separam dessa maneira, tá? Para que a gente entenda cada um dos autores. A gente trata eles como grupos, os sofistas, tá bom? Uma outra coisa... Além de ter uma boa fala, além de você, obviamente, ter memória, tem uma coisa básica que é muito importante, que é utilizar o gestual. Quer ver? Imagina que eu vendo aula para vocês e eu pare aqui, frente à câmera, e eu fiquei a aula inteira assim, sem mexer, sem movimentar, sem gerar nenhum tipo de expressão, sem gerar nenhum tipo de movimentação corporal. Eu aposto que você, em alguns minutos, vai ficar um tanto quanto incomodado pelo meu não movimento. Então, quando eu falo de movimento, quando eu falo de usar o gestual, não é que eu precise me movimentar enlouquecidamente, por mais que você possa. Mas mexer as mãos já ajuda você a entender uma ideia. Porque quando eu faço assim, você entende que é uma convicção. Se eu faço assim, você entende que é uma negação. Se eu faço assim, você entende que é uma dúvida ou uma pergunta. O nosso corpo fala. E os gestos falam junto, e eles vão, obviamente, ensinar a esse processo de como os gestos podem representar uma ideia. E quando eu falo dos gestos, o olhar é um gesto, a sobrancelha é um gesto. Tudo que você movimenta no seu corpo ajuda a apresentar uma ideia. Eles sabiam disso já naquele momento, tá? Uma outra coisa importante que eles vão dizer é o uso de um ritmo na fala. E quando eu falo, né, que você deve ter um ritmo na fala, é porque a sua fala não pode ser sempre no mesmo tom, igual eu estou fazendo agora, porque você não aguentaria essa aula durante muito tempo. Quem fala sempre no mesmo tom, sem nenhum tipo de alteração, isso vai te incomodando e você não consegue prestar atenção durante muito tempo, porque é ruim alguém falando dessa maneira, porque você começa a ficar um tanto quanto agoniado, e é muito ruim a ideia de um ritmo único na fala, como você está ouvindo agora. Da mesma forma, eu também não posso falar baixinho demais, porque é muito difícil. Eu também não posso falar lento demais, nem pausado demais, porque também é um tanto quanto agoniante para você que está me ouvindo agora. Mas também não posso gritar o tempo inteiro, porque seria um inferno. Ou seja, a boa fala tem que ter um ritmo. E esse ritmo é uma fala em que eu suba quando for mais importante e venho recuar quando não for. Eu tenho uma alternância. Essa alternância ela é essencial. Esse ritmo na fala ele é essencial. Ele te ajuda a gerar um processo de compreensão. Ele te ajuda a gerar um processo em que você fica mais atento quando eu pontuo e quando eu recuo. Ou seja, eu tenho que usar a minha voz como instrumento de atenção. Eu tenho que usar a minha voz como instrumento de foco para quem está me ouvindo. E repara, a gente teve excelentes oradores ao longo da história. A gente teve oradores excelentes, como recentemente o Obama, presidente americano, ele era um excelente orador. Aqui no Brasil nós tivemos alguns grandes oradores, como a figura de João Goulart, como a figura de Getúlio Vargas. A gente teve algumas figuras maléficas, como Hitler e Mussolini, que eram bons oradores também. Agora, repara, esses caras serem bons oradores não faz deles sofistas. Porque os sofistas, eles estão preocupados em ensinar a isso. Ensinar essas técnicas, ensinar como funciona e ganhar dinheiro por isso. Uma outra coisa que os sofistas usavam muito era o uso de figuras de linguagem. É óbvio que naquele momento eles não estavam preocupados em utilizar de forma alguma esse termo. Eu vou usar agora uma figura de linguagem. Não, não é isso. Mas naturalmente eles foram ensinando com uma metáfora, como obviamente uma comparação, como a metonímia, como a hipérbole, ajudam você a entender melhor o momento. Quer ver? Vamos supor que minha aula acabe e aí a Ana Beatriz de MV pergunte assim: como é que foi a aula do Leandro hoje, hein? E aí o Jander Silva responde assim: olha, a aula do Leandro foi legal. Cara, se ele falar assim, foi legal, tu já pensa, foi uma droga essa aula. Agora vamos supor que o Matheus pergunte como é que foi a aula do Leandro e a Thaís responda: foi incrível a aula do Leandro. É outra coisa. Passa outra expressão, passa outra ideia. E é uma hipérbole, né? Foi incrível. Uma hipérbole, é o exagero. Esse exagero ajuda você a entender melhor, a compreender melhor uma ideia. Quer ver um outro exemplo? Eufemismo.
O eufemismo é uma figura de linguagem muito útil se você quer expressar uma ideia e gerar empatia com essa ideia. Eu sempre dou um exemplo, eu vou dar ele mais uma vez, porque eu acho ele importante. Alguns de vocês aqui, que estão vendo essa aula, vão ser pessoas que vão fazer medicina, né? E aí imagine que vocês, infelizmente, em algum momento da carreira de vocês, precisem dar uma notícia muito ruim, que é a notícia do falecimento de alguém. Você é um médico, infelizmente, algum paciente seu veio a falecer. E aí você tem que chegar e dar a notícia desse falecimento. O que você vai fazer? Você vai chegar e falar para o familiar assim, ó. Olha, fizemos tudo o que foi possível. Ele foi muito forte, infelizmente não estava ao nosso alcance. Infelizmente essa pessoa veio a falecer. Né? Esperamos que você seja confortado, que você tenha muita força nesse momento, né? E é por aí, né? Você vai por aí explicar esse momento. Repare, isso é um eufemismo. Você pode chegar e falar assim, ó, morreu. Ó, deu match com Deus aí, ó, arrastou pra cima, abraço. Cara, você não vai fazer isso. E você não vai fazer isso porque você entende, evidentemente, que o eufemismo naquele contexto, naquele momento, ele é importante para você gerar esse entendimento, essa compreensão, né? Ou seja, repara que existem muitas formas, né? Existem muitas relações que vão ajudar você a ter esse melhor entendimento perante a sociedade. Tá, deixa eu responder perguntas aqui. A Isabelle falou que teve um susto quando eu gritei. Luther King foi um orador, sem dúvida alguma, foi um excelente orador. Bateu as botas, isso aí não. Pra falar de morte tem um monte de expressão, né? Eu gosto de uma assim, Renan vai gostar dessa, ó. Vascou. Vascou é bom também, o que você acha dessa aí, Renan? Gosta não? Tá, Renan ficou meio triste comigo aqui, vou continuar aqui. Tranquilo, acho que não teve mais nenhuma não. Foi de Americanas. Olha só, vamos lá, vamos continuar aqui. Repare que essas habilidades foram habilidades que eles foram, obviamente, ensinando, praticando. Agora, tem uma coisa importante, que é o seguinte, os sofistas, eles tinham, né, uma questão importante, que era o seguinte, eles utilizavam muito de um recurso que eram as falácias. O que são as falácias? Tá? Falácia é um argumento que tem a aparência de verdadeiro, mas que não é. Resumindo, é uma mentira. Falácia é uma mentira. O argumento tem cara de verdade, ele parece verdade, ele tem estrutura de verdade, mas ele não é. Ou seja, é um argumento falso, mentiroso. Os sofistas, eles estavam preocupados em ensinar as pessoas a falar bem, eles estavam preocupados em explicar às pessoas a como elas podem ser bons oradores, eles queriam ganhar dinheiro, queriam lucrar com isso. Esses sofistas estão preocupados que os seus alunos, obviamente, repara, os alunos dos sofistas com o tempo também eram chamados de sofistas, tá? Eles estavam preocupados em fazer que esses caras vençam os debates. Então, o que ele vai fazer para vencer o debate não interessa, o importante é que vença. Então eles vão ensinar a usar alguns argumentos, muitas vezes, que têm aparência de verdade, mas que não são. A gente chama isso, na língua portuguesa, de falácia, né? As falácias são esses argumentos que parecem ser verdade, mas que não são. E aí, você pode dividir essas falácias para nós aqui nessa aula em dois tipos. Uma falácia que nós chamamos de sofisma e a outra falácia que nós chamamos de paralogismo. O que é isso? Quando eu uso uma falácia propositalmente, quando eu uso uma falácia com a intenção de enganar, eu vou chamar isso de sofisma. Ou seja, quando eu uso uma falácia com a intenção de gerar engano ao outro, eu vou chamar isso de sofisma. Então, exemplo, eu, Leandro, criei uma fake news. Eu inventei uma fake news, eu escrevi essa fake news e eu compartilhei essa fake news. Repara, essa fake news é uma mentira, então ela é uma falácia. Eu estou fazendo ela com a intenção de enganar alguém? Estou. Então é o sofisma. Beleza? Sempre que eu uso um argumento falacioso, um argumento mentiroso, falso, com intenção de gerar engano, é sofisma. Os sofistas usavam sofismas. Eles tinham a intenção de gerar esse engano. Eles tinham a intenção de manipular, de enganar para poder vencer os debates. Agora, pode acontecer de alguém compartilhar uma falácia sem ter percepção de que era algo enganoso. Pensa assim, eu, Leandro, criei uma falácia. Se eu criei uma falácia e eu mandei para o Igor Costa, eu escrevi uma falácia, eu mandei para o Igor Costa com a intenção de enganar o Igor. Beleza? O Igor acreditou. Então eu, Leandro, fiz um sofisma com o Igor. Eu mandei de forma proposital uma fala para enganá-lo. E aí o Igor
pegou essa falácia e mandou para Thaísa. Quando o Igor mandou essa falácia para Thaísa, o Igor queria enganar ela? Não. O Igor não sabia que era mentira. Ele só compartilhou algo que ele acreditou. Aí a gente vai chamar isso de paralogismo. Eu vou repetir. Paralogismo é a falácia sem intenção. Sofisma é a falácia com intenção. Os sofistas praticavam sofismas. Afinal de contas, eles inventavam ou manipulavam a verdade para poder vencer os debates. Então, eles vão ser indivíduos que eles vão ter, obviamente, a intenção do engano. Eles querem enganar, eles querem gerar esse engano. Beleza? O paralogismo não, é quando você compartilha. Então, eu tenho uma tia, que minha tia, ela é a rainha das fake news. Assim, veja ou outra, ela me manda uma fake news aleatória no WhatsApp. Minha tia acredita naquelas fake news. Ela não tá mandando pra mim porque ela quer me enganar, é porque ela acha que é verdade. Então ela tá me enviando um paralogismo. Beleza? Ela acha que é verdade aquilo. Ela acredita naquilo. Agora, o cara que criou aquela fake news, esse cara tá cometendo um sofisma. Tá bom? Perguntas, vamos lá. O Luiz Felipe tá zoando aqui o Renan. Falou, foi de Vasco, é um eufemismo? Tá perguntando. Vou falar mais nada, não, vai desligar a live aqui. Junielma, como os sofistas caem no vestibular? Gente, caem cobrando os conceitos que eu tô falando aqui agora, né? Caem perguntando, colocando um texto, pedindo esses conceitos que a gente tá abordando aqui na aula. A melhor forma de vocês saberem como o autor cai no vestibular, depois que vocês veem a aula, é indo na plataforma e fazendo as questões sobre eles, para vocês entenderem o formato, tá bom? Tem mais ali, diretor? Não, por enquanto eu acho que não. Ah, tá. Tem coisa. Peraí. Vamos lá. Ângelo, quem usa mais falácia em um debate pode ser chamado de falastrão? Não, Ângelo, falastrão é alguém que fala demais, simplesmente, tá? Não tem nada a ver com sofismas. Emanuele, sofisma e paralogismo são termos que podem cair no Enem? Podem cair, Emanuele. Junielma, então poderíamos dizer que o paralogismo é o resultado do sofisma? Sim. Alguém enganou e posteriormente passou esse engano à frente. Show de bola, vamos lá, vamos continuar. Olha só, depois que você entendeu essa parte sobre os sofistas, né, entendeu o que eles faziam, como que eles te ensinavam, tem uma outra coisa que talvez seja a parte mais importante dele para o Enem, que é como eles mais caem no Enem. Os sofistas, eles muitas vezes dentro dos debates, eles percebiam que era necessário gerar algum tipo de argumento para poder vencer sempre os debates. Então os sofistas, quando eles se viam numa discussão, quando eles se viam no debate, e eles obviamente viam que estavam perdendo aquele debate, ou perdendo aquela discussão, eles tinham uma fala muito específica que era assim, ó. Olha, estou discutindo, por exemplo, com a Maria Fernanda. E estou discutindo com ela, ela está vencendo meu debate. Ela está vencendo de mim na discussão. E aí eu falo assim, Maria Fernanda, mas essa é a sua verdade. A minha é outra. Acabou a discussão. Acabou. Porque se eu falar que aquela é a verdade dela e a minha é outra, não tem discussão que dure. A gente fala que isso era uma percepção que a gente nomeia de verdade relativista. Como assim verdade relativista? É uma verdade variável. É uma verdade que a gente possa considerar uma verdade que se altere. A filosofia desde sempre não gostou ou não gostava desse tipo de verdade. A filosofia sempre preferiu encontrar uma verdade real, total para as coisas. Agora os sofistas diziam que não. Que o ideal é acreditar que existe uma verdade individual. Uma verdade para cada indivíduo. Uma verdade para cada pessoa. O maior dos sofistas, o mais famoso deles, é esse cara aqui, ó, chamado Protágoras. E o Protágoras, que foi o primeiro a cobrar por suas aulas, ele dizia uma frase muito famosa que é assim, ó: o homem é a medida de todas as coisas. Quando o Protágoras fala que o homem é a medida de todas as coisas, o que ele está dizendo? Ele está falando assim, olha, quem decide o que é verdade ou não para mim sou eu. Eu sou a medida das coisas. Eu sou a medida. Eu sou a medida do que é certo ou errado, do que é verdade ou não. Sou eu que defino. Então, o que o Protágoras está falando? Que cada um tem sua verdade. Que cada indivíduo tem sua própria verdade acerca da realidade.
Então, o Protágoras trabalha com uma ideia que eu quero que você guarde esse termo. Ele acredita em uma verdade relativista. Guarda aí, se escreve, tatuou no braço, sei lá, mas já anota. Os sofistas acreditavam em uma verdade relativista, relativa, variável, cada um tem a sua. Essa ideia vai ser uma ideia muito negada e extremamente contrária à visão da maior parte dos filósofos. Além de falar da maior parte dos filósofos, teve um que foi um dos maiores filósofos, um cara chamado Sócrates, né, que nós vamos ver na próxima aula. O Sócrates vai olhar para os sofistas, falando que o homem é medida, vai ficar revoltado. Porque o Sócrates vai dizer assim, não. Não é o homem que é a medida. A verdade é uma só. Então vamos pegar um exemplo. Vamos supor aqui que a Laísa Miranda, ela seja uma pessoa que crê em Deus. Deus é a verdade dela. Vamos supor que eu, Leandro, seja uma pessoa que não crê em Deus. Só um exemplo, tá, gente? E eu não creio, essa é a minha verdade. Os sofistas falariam, tá tudo certo. A Laísa com a dela, o Leandro com a dela, tudo certo. Tudo beleza. Só que o Sócrates vai dizer assim, não. O que o Leandro tem e o que a Laísa tem são simplesmente opiniões. Isso não são verdades, isso são opiniões. A verdade é uma só. Ou a figura de Deus, a figura divina existe ou não. Você pode até não saber qual é a verdade, mas ela existe. Ela está estabelecida, ela ocorre. Então Sócrates vai dizer que o que eu tenho, que as pessoas têm, o que nós temos são opiniões. Em grego, opiniões se escreve como doxa. O que nós temos são doxas, são opiniões. Agora, verdade é uma só. A gente chama de aletheia. Verdade é única. Então você vai ter a visão que é a visão dos sofistas, em que a verdade é um instrumento relativo, variável, cada um tem a sua. E você vai ter a visão socrática. A visão socrática de Sócrates, a visão da filosofia historicamente falando, é uma visão que a verdade é única, é uma verdade universal. A gente fala que a visão dos sofistas é relativista e a visão de Sócrates e da filosofia ao longo do tempo é universalista. Por que universalista? Que existe uma verdade. Eu posso até não conhecê-la, ela pode até mudar depois, mas só existe uma. O que eu tenho, que as pessoas têm, que todo mundo tem ao nosso redor, são só opiniões. É doxa, não é verdade por si só. Vamos ver a questão? Olha pra cá. Enem 2020 falou assim, ó. Os sofistas inventam a educação, um ambiente artificial que se tornará uma das características da nossa civilização. Eles são os profissionais do ensino, antes de tudo pedagogos. Ainda que seja necessário reconhecer a notável originalidade de um Protágoras, de um Gorgias ou de um Antifonte, por exemplo, por um salário, eles ensinavam a seus alunos receitas que lhes permitiam persuadir os ouvintes, defender com a mesma habilidade o pró e o contra, conforme o entendimento de cada um. O texto apresenta uma característica dos sofistas, mestres da oratória, que defendiam, letra A, ideia do bem. Repara, os sofistas ensinam o que é o bem, o que é a bondade? Não. Letra B, relativismo, evidenciado pela convencionalidade das instituições políticas. Essa vai ser a resposta. Você pode falar, Leandro, eu não sei o que significa convencionalidade. É aquilo, obviamente, que de alguma forma me convém. O que me convém, o que te convém, o que é bom para cada um. Eles vão ensinar as verdades de forma relativa, porque cada verdade convém de forma diferente para cada indivíduo em cada circunstância. Quer ver? Vamos fazer mais uma questão. Olha para cá, Enem 2017, que fala assim: alguns pensam que Protágoras pertence também ao grupo daqueles que aboliram o critério, uma vez que ele afirma que todas as impressões dos sentidos e todas as opiniões são verdadeiras, e que a verdade é uma coisa relativa, uma vez que tudo que parece a alguém ou é opinado por alguém é imediatamente real para essa pessoa. O grupo ao qual se associa o pensador mencionado no texto se caracteriza pelo objetivo de, ou seja, qual é o objetivo dos sofistas? Letra A, alcançar o conhecimento da natureza por meio da experiência. Repara, quem vai falar sobre alcançar conhecimento pela experiência são os empiristas. Vamos aprender isso lá na frente depois, respira aí. Letra B, justificar a veracidade das afirmações com fundamentos universais. Quem era universalista? É o Sócrates, não são os sofistas. Vamos falar do Sócrates na próxima aula. Letra C,
priorizar a diversidade e entendimento acerca das coisas. É essa, porque para eles a ideia de algo ser verdadeiro ou não é algo diverso. Cada pessoa tem a capacidade de ver de forma diversa e cada um tem a sua própria verdade. O gabarito aqui seria a letra C. Então, eu quero deixar para vocês esse entendimento de a verdade como um instrumento relativo para esses autores, para esses indivíduos. Entre os autores chamados de sofistas, o destaque maior é a figura do Protágoras. Deixa eu ver aqui se tem uma pergunta. Gabriel falou, uma discussão entre os dois sofistas deveria ser horrível. Tem pergunta no chat aí? Só tem comentários. Tem pergunta. Tá falando que letra marcou. Não, acho que só tem comentários, né? Alguém falou, por que não é a D? Repara, a letra D fala, preservar as regras de convivência entre cidadãos. Os sofistas não têm como objetivo criar regra de convivência. Eles não estão criando regra de convivência, como as pessoas podem conviver. Eles nem falam sobre regra de convivência, por isso que não pode ser essa, tá bom? Acho que foi. Tranquilo, beleza, olha só. Vou deixar aqui para vocês aqui 2 indicações de livros, para quem gosta de livros, tá? Um é um livro chamado Sócrates e os Sofistas, que é um livro do Danilo Marcondes, professor da Pontifícia Universidade Católica aqui do Rio de Janeiro, tá? E o outro é esse livraço aqui, né, Os Grandes Sofistas, né, um livro da Jaqueline de Romilly, que é um livro muito interessante também sobre esse momento histórico aí dos sofistas, da oralidade, da fala que eles exerciam naquele momento, tá? E para encerrar a aula, eu deixo aqui 2 reflexões. A primeira é que você entenda que os sofistas têm um papel fundamental, que é um papel de mostrar o quanto a comunicação é importante, o quanto a fala é fundamental. Você viu na questão ali que ele fala, são os primeiros professores, os primeiros pedagogos. Por quê? São os primeiros a estar preocupados em como se ensina algo. Porque o conteúdo das coisas é importante, mas a forma que eu passo eles, que eu transfiro eles é fundamental. Você pode não reparar, mas você é um especialista em escola. Você está estudando em escolas, no pré-vestibular, em cursos, a sua vida inteira. Você teve dezenas de professores ao longo da vida. E alguns te cativavam. Alguns você assiste a aula e sai feliz da aula porque você sente que você entendeu e compreendeu aquele tema. Outros você fala, meu Deus, que chato. E óbvio que isso tem a ver com a matéria, que você tem maior aptidão ou menor aptidão. Mas também tem muito a ver de como uma informação é passada. Então você repara que os sofistas trouxeram para nós, trouxeram uma luz sobre uma coisa fundamental que é, repara o quão importante é a comunicação, a expressão de uma ideia, a expressão de uma fala, se fazer entender. Agora, ao mesmo tempo que essa tem a parte boa, tem a parte ruim. Os sofistas também trazem uma questão importante e fundamental, que é o fato de nós compreendermos que, cara, nem tudo que fala-se de forma que te convença é necessariamente verdade. A manipulação está aí. A democracia formada por políticos que nos manipulam e nos controlam está aí. E veja bem, isso não tem nada a ver com político A e B. Isso acontece no mundo todo, em todos os lugares, em todos os ambientes. Cabe a nós ficar atento para perceber que a verdade de cada indivíduo não necessariamente é a verdade que se estabelece. Forte abraço e até a próxima. Assista nossas aulas a hora que você quiser. Vem com o Pro, o cursinho online que mais aprova no Enem. Assine em proenem.com.br. We gotta celebrate the beauty of the world that keeps on giving.